Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos lá então, vamos ver se isso dá certo, fazer essa live aí pela primeira vez. E a ideia, na verdade, é ver se a gente discute um pouquinho, pelo menos toda semana, fazer uma discussão sobre um tema. Muitas vezes a gente acaba dando aula no congresso, ou num workshop, ou uma aula mesmo na universidade, e o conhecimento acaba ali, né? E então aquelas pessoas que a gente discute junto, termina a aula e o conhecimento depois ele não é mais propagado. Então a ideia aqui é a gente toda semana discutir um pouquinho, tentar salvar isso de alguma forma, seja no YouTube, seja no Instagram, e poder criar aí, fazer um aprendizado colaborativo com todos. Eu sempre costumo dizer, né? Na verdade, o conhecimento compartilhado ele não é dividido, ele é multiplicado. Então a ideia mesmo é a gente poder multiplicar isso aí. Então vamos discutir um pouquinho sobre o ketofol, etomifem e o ketodex, as evidências a favor. Eu projetei aqui na tela atrás, mas eu coloquei disponível os slides, que tem todas as referências que também os senhores podem buscar. Eu coloco em todas as minhas aulas, é muito importante dizer isso, são conflitos de interesse. Essa apresentação não tem nenhum conflito de interesse, estou fazendo da minha casa, estou fazendo porque eu quero. Então a gente vai falar sobre uma série de outros tópicos ao longo do ano, então não tem absolutamente nenhum conflito de interesse. Mas pela Anvisa e uma RDC da Anvisa e uma resolução do CFM, é ético dizer para os senhores em relação a conflitos de interesse, né? Eu brinco que talvez o único conflito de interesse que eu tenha com essa apresentação é que eu não realizo essas misturas no meu dia a dia, mas eu uso bastante essas medicações separadamente. Bom, vamos discutir um pouquinho então, primeiro, a importância desse tema. Hoje eu sempre abordo, e eu sempre falo, esse aqui é o círculo um pouco do conhecimento do ERAS, que é de Enhanced Recovery After Surgery, né? São protocolos de otimização perioperatória. Então, hoje a boa prática nossa, do anestesista, é justamente a gente exercer medidas baseadas em evidências científicas e sempre visando o nosso principal desfecho, que é o paciente. Então, exercer o protocolo de otimização perioperatória, na verdade, é a boa prática. E se a gente for olhar aqui para nós, médicos anestesiologistas, nós temos dois tópicos importantes. O primeiro é a analgesia multimodal e o segundo é limitar o uso de opioides nesses pacientes. Isso é importante, limitar o uso de opioides e a analgesia multimodal, porque a gente sabe que o opioide, que eu coloquei apenas como um exemplo, o fentanil, causa uma série de efeitos colaterais, né? Então a gente tem constipação por ilho paralítico desses pacientes, nós temos sonolência, nós temos alteração do sono, nós temos alucinação, nós temos depressão respiratória, entre várias outras complicações. Isso quer dizer que o opioide é ruim? Não, o opioide não é ruim, ele é uma excelente medicação, mas a gente precisa, na verdade, limitar o seu uso, né? Usar com mais parcimônia e não fazer monoterapia. Hoje em dia na anestesia fazemos muita monoterapia. Nós induzimos o paciente com fentanil, com sulfentanil, que é um opioide, mantemos o intraoperatório com remifentanil, que é um opioide, e depois, se o paciente tem dor no pós-operatório, fazemos morfina, que é um outro opioide. Então a gente usa muito opioide na nossa prática clínica, a gente precisa, na verdade, usar de uma forma mais racional. Isso, na verdade, está dito aqui, essa é uma publicação do Anesthesia Analgesia de 2018, foi uma publicação realizada pelo professor Emery Brown, é um professor de Harvard, ele é uma das pessoas, uma das sumidades na ciência que estuda o mecanismo de ação da anestesia geral. Ele fez uma revisão muito legal falando sobre a anestesia geral multimodal, a teoria e a prática. E o que é interessante, eu já destaco que a anestesia multimodal nada mais é do que utilizarmos diferentes medicações para diferentes objetivos, os diferentes pilares, como por exemplo a antinocicepção, a inconsciência e a imobilidade dos nossos pacientes, mas agora diferentes medicações numa dose menor, onde teremos efeitos sinérgicos. E o que é interessante é que então, aqui é um slide um pouco poluído, mas que ele mostra os opioides têm um tipo de mecanismo de ação no sistema nervoso central. O sevoflurano, o propofol, outro tipo de mecanismo de ação. Ketamina e sulfato e o magnésio, que são antagonistas NMDA, tem um outro mecanismo de ação.
E os alfa-2 agonistas, né? Lembrando que o alfa-2 agonista, o receptor alfa-2, ele é um receptor pré-sináptico. Então, se ele é um receptor pré-sináptico, ele faz feedback negativo na fenda sináptica, e como a clonidina e a dexmedetomidina, tem outros mecanismos de ações. Então, juntarmos essas diferentes medicações, né, e juntarmos com uma dose um pouco menor, isso leva à melhora do desfecho do nosso paciente. Então, o que é interessante é que nesse estudo do Emery Brown, o que ele cita? Que hoje, fazer anestesia multimodal, e isso aqui está bem no resumo dele, fazer anestesia multimodal parece ser uma boa prática. Só que a gente não sabe qual droga, com qual dose e qual mistura ser realizada. Isso ainda não sabe, carece de estudo científico para isso. Então, o que muitas vezes a gente faz na nossa prática do nosso dia a dia é pegar a via da nocepção da dor, né, que são 4 vias, né, a transdução, transmissão, a modulação e a percepção, atuar com diferentes medicações, com diferentes doses, com baixas doses, tendo o efeito sinérgico e reduzindo o efeito adverso. Então veja que interessante, se a gente faz, por exemplo, um anti-inflamatório COX-2 seletivo, paracoxib, que vai diminuir a produção de prostaglandinas nos nossos receptores e no corno dorsal da medula. Se junto com a lidocaína, que vai fazer um bloqueio simpático quando utilizado de forma venosa ou na infiltração cirúrgica. Utilizar os alfa-2 agonistas, como a dexmedetomidina e a clonidina, os próprios opioides, agora numa dose um pouco menor, os antagonistas NMDA, como o sulfato de magnésio, a ketamina, e os analgésicos simples, como a dipirona. Juntar todas as medicações numa dose um pouco menor, a gente vai ter efeito sinérgico, reduzir o efeito colateral das nossas medicações, reduzir a quantidade de opioide, melhorando o desfecho. Então, toda vez que a gente fala de associação das medicações, o que nós queremos? Nós queremos sinergia das nossas medicações, nós queremos melhora da qualidade da assistência, da anestesia para os nossos pacientes, a gente quer reduzir a dose de cada medicação isolada, como eu falei anteriormente, com o quê? Com estabilidade cardiovascular, com menores efeitos colaterais, com qualidade para o despertar do nosso paciente e reduzir o tempo de latência. Então, quando fazemos associação de medicações, geralmente nós procuramos esses resultados, né? Sinergia, redução da dose, redução dos efeitos colaterais e assim por diante. Acontece que, quando fazemos associação das medicações, como o Ketofol, Etomifem e o Ketodex, a gente tem algumas perguntas que precisam vir à nossa mente. E aí eu faço uma indagação aqui introspectiva. Cada um pense de uma forma isolada. Mas a gente vê vários colegas, às vezes, colocando um pouco de remifentanil no Propofol. Isso é uma associação. Nós vemos colegas colocando lidocaína no Propofol para diminuir a dor na injeção. Nós vemos colegas misturando até anestésicos locais, lido com MUP, lido com ROP, para diminuir o tempo de latência. Né? Nós vemos, e sim, utilizando uma mesma seringa, às vezes aspirando dipirona, ondansetrona e outras medicações, e por aí vai uma série de associações e uma série de misturas. Então, o que precisa vir à nossa mente quando fazemos isso, ao meu ver, são 3 perguntas. Né? A primeira pergunta é farmacocompatibilidade. A segunda pergunta é farmacoestabilidade. E a terceira pergunta é interação medicamentosa. Veja esse exemplo aqui num soro, aonde um colega misturou paracoxib, que é o Bextra, junto com o Decadron, com dexametasona. Veja, precipitou, ficou leitoso. Ou seja, não tem farmacocompatibilidade, não são estáveis essas medicações. Então, toda vez que nós misturarmos alguma medicação, principalmente numa mesma seringa ou no mesmo bag, a gente precisa pensar em compatibilidade, estabilidade e interação medicamentosa. Vou citar alguns exemplos. 2 exemplos. Esse paper foi publicado há 20 anos na Anesthesia Analgesia, onde ele fala da mistura do remifentanil com o Propofol. A conclusão deles, desculpa, talvez não dê para ler aqui, mas a conclusão dele, ele fala que colocar até 5 mg de remifentanil, 2 frascos e meio, em 100 ml de Propofol, ele é farmacocompatível nas primeiras horas. Então talvez não seja uma coisa tão prejudicial assim, mas calma, porque existem alguns estudos contraditórios mostrando que há incompatibilidade. A literatura muitas vezes acontece dessa forma. Né? Agora olha esse outro exemplo, lidocaína com Propofol. Né? Quem nunca aspirou um pouquinho de lidocaína no Propofol antes de fazer a injeção? Olha que legal esse estudo.
Espero que vocês estejam conseguindo dar uma olhadinha aqui. No painel B, esse é o baseline do Propofol. Né? Existem umas gotículas muito pequenininhas, porque é uma emulsão lipídica, o Propofol. Só que quando misturado com a lidocaína, nos primeiros 30 minutos começam a se formar, vejam isso, macrogotículas de gordura. Quando a gente fala de 3 horas a 24 horas, olha o tamanho dessa macrogotícula de gordura, que é esse painel aqui de baixo, essa macrogotícula de gordura que se formou pela mistura da lidocaína com Propofol. Esse paper até chama a atenção que casos embólicos podem estar relacionados com essas macrogotículas de Propofol. E isso é uma coisa que muitas vezes fazemos na nossa prática clínica, de misturar um pouquinho da lidocaína com Propofol. Então, quando me chamaram até para falar desse tema, Ketodex, Etomifem, Ketofol, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Mandei um e-mail para o laboratório farmacêutico. Aqui eu acho que não dá para ler, mas foi um e-mail para um laboratório que eu mandei perguntando para eles qual era a opinião desse laboratório em relação a Ketofol, ao Etomifem e ao Ketodex. Não dá para ler, mas eu vou ler para vocês. Então eles falam aqui, ó, eles separaram Ketofol, Etomifem e o Ketodex. No Ketofol, eles falam que é o seguinte, existe no livro, eles foram direto no livro, eles falaram que não tem nenhum estudo interno do laboratório. Então, o laboratório, por si, eles não têm uma opinião, porque eles não têm estudos. Mas eles falam que, no livro, fala que o Ketofol, que é a ketamina com Propofol, apresenta compatibilidade na mesma seringa, porém, nesse livro fala da ketamina racêmica, não fala que é da destroketamina, que é o que nós temos hoje, que nós usamos hoje. Então, já é um adendo. Em relação ao Etomifem, que é o etomidato com fentanil, eles falam que existe farmacocompatibilidade, porém no Y, no Polifix, não na mesma seringa. E em relação ao Ketodex, eles falam que não tem nenhum estudo de estabilidade que eles encontraram. Então essa foi o parecer do laboratório farmacêutico. Tá? O que eu agradeci, eles foram extremamente gentis nessa resposta. Então vamos dar uma olhada e vamos lá direto para o livro. Nesse livro de drogas injetáveis, sua 19ª edição, eles falam a farmacocompatibilidade da ketamina com uma série de medicações. E está escrito aqui embaixo que existe farmacocompatibilidade da ketamina com o Propofol, mas nas primeiras 3 horas. Depois de 3 horas, você já começa a perder um pouco de ambas as drogas. Muito bom. E vamos olhar então o que outros estudos publicados. Agora, estudo publicado na literatura. Esse estudo de 2018, ele mostrou que foi um estudo de laboratório, mas que ele, não de laboratório farmacêutico, mas feito de modelo laboratorial. Eles falam que a ketamina com Propofol tem farmacocompatibilidade em até 24 horas. Enquanto o livro falava até 3 horas, nesse paper já fala até 24 horas. Ok, então parece ser algo interessante. Vamos agora ver a estabilidade do Etomifem, que é o etomidato com fentanil. O etomidato com fentanil, nessa base de dados do Medscape, que eu fiz um levantamento, eles falam também que o etomidato com fentanil apresenta estabilidade no Y, ou seja, apresenta estabilidade no Polifix, tá? Mas não na mesma seringa. E quando a gente vai para o livro, nesse livro de drogas injetáveis de 2017, ele fala também, ou seja, é consistente, que o etomidato e o fentanil são farmacocompatíveis no Polifix, mas não na mesma seringa. Bom, então a gente viu que o Ketofol é fármaco estável e fármaco compatível. O Etomifem tem estabilidade também e tem fármaco estabilidade. E o Ketodex? O Ketodex, na busca que a gente fez, a gente não achou nada na literatura. Quer dizer que então não é fármaco estável? Não é fármaco compatível? Não, não quer dizer isso, só quer dizer que não tem estudo. Né? Então, na literatura, tanto no livro quanto em artigo, pelo menos na minha revisão, eu não encontrei. Muito bom. Então vamos continuar. Vamos pensar agora na terceira pergunta, que é a interação medicamentosa. Em relação ao ketamina com o Propofol, o Ketofol, eu procurei algumas bases de dados. Então primeiro vamos no UpToDate, que é uma das maiores bases de dados. É uma questão óbvia que tanto a ketamina quanto o Propofol, eles têm o objetivo
de deprimir o sistema nervoso central. Então é óbvio que quando a gente junta as duas medicações, vai surgir um warning de depressão do sistema nervoso central. Esse é o objetivo final, né? Nós queremos, na verdade, fazer sinergia dessas medicações. Então, claro, o Ketofol tem a interação de deprimir o sistema nervoso central. Novamente, agora nessa base de dados do Medscape, ele fala a mesma coisa, que se deve utilizar com cuidado ketamina com propofol, porque ambos deprimem o sistema respiratório. O etomidato com fentanil, o etomifen. Esse etomifen, quando colocado etomidato com fentanil no UpToDate, ele não abre nenhuma questão da interação medicamentosa. Mas quando você coloca no Medscape, ele abre a questão da interação medicamentosa. Então eles falam que deve ser utilizado com cuidado esse tipo de mistura. Vamos para o Ketodex, a ketamina com a dexmedetomidina. A ketamina com a dexmedetomidina, no UpToDate, ele não abre nenhum warning em relação à interação medicamentosa. Mas a gente não pode parar apenas em uma base de dados. A gente tem que ver o que tem, enfim, em diferentes fontes, em diferentes bases de dados. Já no Medscape, ele coloca que existe o aumento da sedação dessas duas medicações, o que é óbvio, o que é esperado. Nessa outra base de medicações, o Drug Bank, ele fala também que a ketamina e a dexmedetomidina possuem interação medicamentosa, ou seja, elas se potencializam, então devem ser utilizadas com cuidado. E por fim, esse Drug Interaction Checker, que é mais um site americano que faz esse cruzamento de medicações, depois, gente, vale muito a pena. Tá lá nos slides que eu disponibilizei para download. Depois vocês pegam os links, porque tanto o UpToDate quanto o Medscape, o Drug Bank e esse Drug Interaction Checker, eles são interessantes. Se a gente tiver alguma dúvida, coloca as medicações lá e eles abrem para a gente se há interação ou se não há interação. Eles colocam que a gente tem que monitorizar, claro, e a gente, quando anestesia o paciente, a gente está monitorizando o paciente. Então, até aí, a gente precisa tomar cuidado, porque aumenta a sedação e aumenta a sonolência dos nossos pacientes. Muito bom. Até o presente momento, eu voltei para o slide principal. Por quê? Porque pediram para falar sobre evidências científicas a favor dessas três associações e dessas três misturas. E até o presente momento, eu não falei das evidências científicas a favor. Eu falei as perguntas que, na verdade, se queremos misturar medicações, quais são as perguntas que primeiro a gente precisa fazer? Se é compatível, se é estável, se tem interação medicamentosa. Vamos ver o que a literatura, então, fala dessas três associações e vamos começar pelo Ketofol. Como eu falei, na prática clínica, eu não uso essas misturas na mesma seringa. Na verdade, eu uso as medicações, claro, como acredito que todos aqui, a maioria, utilizam essas medicações, mas de forma separada. Bom, então foi uma surpresa quando eu fiz um levantamento da literatura, porque existe para o Ketofol uma série de publicações mostrando o uso dessa associação na mesma seringa. Mas, praticamente todos os estudos foram estudos em sala de emergência, foram estudos realizados por emergencistas e clínicos em sala de emergência. E o que eles colocam? O Ketofol, ele tem um menor, esse estudo, por exemplo, de 1997, um estudo bem antigo, ele mostra que tem maior estabilidade hemodinâmica. Vejam aqui, neste gráfico, esse gráfico é de pressão arterial média. Essa linha superior é da ketamina com propofol, enquanto a linha inferior é só com propofol. A gente sabe que o propofol é vasodilatador e cardiomiodepressor, faz hipotensão. A ketamina é um simpático mimético, ele faz hipertensão e taquicardia. Então, contrabalança e você tem uma menor queda da pressão arterial quando sedado os pacientes com Ketofol. Nesse outro estudo, ele mostra que tem menor depressão respiratória esses pacientes. Só que aí eu chamo-se, porque novamente, sabemos que o propofol é um depressor respiratório. A ketamina faz uma sedação com menor depressão respiratória. Só que se nós formos olhar esta tabela, ele comparou a ketamina com propofol, que é o Ketofol, com o fenofol, que é o fentanil com propofol. E a diferença foi de uma saturação de 98 e saturação de 99. Apesar de ter um P significativo, ou pelo menos uma tendência de significativo, 0,056, né, isso aqui clinicamente não é tão significativo.
Então, não é nada, 98 para 99 não é nada significativo, apesar de estatisticamente ser significativo. Então a gente tem que ser crítico nesse trabalho. Só que ele mostrou que também é significativo, e aí foi interessante o quê? Os pacientes que foram sedados com ketamina e propofol tiveram mais dor do que aqueles que receberam fentanil com propofol, o que também parece ser óbvio. E o score de sedação dos pacientes com ketamina e com propofol foi menor. Então, será que vale a pena, talvez, eu sempre brinco, eu sempre falo, né, o anestesista, né, ou o emergencista, o intensivista, aquelas pessoas que trabalham com os pacientes críticos, tem muita mão, né, na dose da medicação. A gente sabe que as medicações elas têm um range, uma dose mínima e uma dose máxima. E eu costumo brincar, né? Cada bruxo com a sua poção. Então, cada um faz de uma maneira, numa dose às vezes um pouco menor, um pouco maior, a depender, individualizando para cada paciente. Bom, ainda do ketofol, ele mostrou, esse outro estudo mostrou menos efeitos adversos. Então, aqui, esse gráfico é para depressão respiratória. No eixo vertical a gente tem o ETCO2. Então, mostra que os pacientes que foram sedados apenas com propofol reteram mais CO2, ou seja, tiveram depressão respiratória. Mas o que foi interessante desse estudo é que a coluna escura é o paciente com ketofol. A coluna clara é o paciente apenas com o propofol. E o que foi visto? Foi visto que os pacientes tiveram melhor energia depois da sedação, foram pacientes que ficaram mais despertos, ou seja, foram todos pacientes que tiveram maior conforto depois de utilizar o ketofol, o que é, de fato, interessante. Bom, e aqui, esse gráfico, desculpa, eu acho que vai estar pequeno aí também, mas ele mostra a diferença para dor no pós-procedimento, né? Então, aqui, nessa primeira coluna, a gente só tem propofol, na segunda coluna a gente tem a coadministração, propofol com ketamina, e os pacientes que, claro, só receberam propofol tiveram maior dor do que os pacientes que receberam o ketofol, porque a gente sabe que a ketamina tem o seu efeito analgésico. Muito bom! Então, vamos seguir para mais algumas evidências, só que aí a gente entra no ramo da divergência. Eu costumo brincar que hoje, com literatura e com estatística, você prova qualquer coisa, né? Fazer a análise estatística de dados, a gente consegue provar qualquer coisa, a gente tortura a variável até sair alguma significância estatística. Então a gente precisa ter também análise crítica. E é daí que começam a surgir as divergências de literatura. Então vejam, esse foi um estudo com 563 pacientes, numa coorte prospectiva em sala de emergência que utilizaram ketofol. E olha que interessante. Os pacientes que utilizaram, aqui foi a mistura ketofol versus ketamina e propofol de formas separadas. Os pacientes que utilizaram a mistura ketofol de 1 para 1, 1 mg de ketamina para 1 mg de propofol, eles tiveram mais memória pós-procedimento do que os pacientes que foi utilizado separadamente a ketamina e o propofol. Isso também parece, de uma certa forma, parece fazer sentido, porque quando a gente utiliza as medicações de forma separada, a gente vai tatear cada uma das medicações, né? E simplesmente não tem um único pacote. Bom, esse aqui é o último artigo que eu queria mostrar do ketofol. Como eu falei, existe bastante evidência na literatura. Em 2016 foi publicado uma meta-análise e uma revisão sistemática, que é nível 1 de evidência, né? Então, levantando todos esses estudos, e ele mostrou, bom, eu não sei aqui quem está participando, se é residente ou não, ou se está habituado com estudo científico ou não, mas lembrando que quando a gente analisa um gráfico de revisão sistemática, na conclusão a gente olha o prisma final, né? Que ele pode ser favorável à intervenção ou ao controle, né? Se esse prisma bater na linha do 1, quer dizer que não é significativo esse resultado estatístico, independente de que lado o prisma estiver. Então perceba, para a complicação respiratória, o prisma ele é a favor do ketofol e ele não encosta na barra do 1. Ou seja, é significativo. A redução de complicação respiratória é significativa. Uma meta-análise que envolveu 1.050 pacientes no grupo ketofol versus 870 pacientes no grupo propofol. Ou seja, é um nível 1 de evidência, então, de certa forma, o ketofol reduz complicação respiratória. Hipotensão, da mesma forma, teve menos hipotensão no grupo ketofol
quando comparado com um grupo apenas Propofol. Como eu já falei, parece fazer sentido, né? Bradicardia, teve menos bradicardia o grupo Ketofol quando comparado o grupo Propofol. E complicações psicométricas, o que seria isso? Alucinações, por exemplo, que a gente espera com a ketamina, não fez diferença estatística. Apesar de ter uma tendência de ser melhor apenas com Propofol, não teve diferença estatística aqui, analisando 964 pacientes no grupo Ketofol e 760 pacientes no grupo Propofol. Rigidez muscular também não teve diferença estatística. Perceba que o prisma bate na coluna na linha do 1, ou seja, a gente tem benefícios com menos complicação sem aumentar complicações. Isso, pelo menos, é o que se fala do Ketofol. Eu sempre fui uma pessoa um pouco conservadora em relação a isso. Depois que eu fiz essa revisão da literatura e estudei, abri um pouco mais a minha mente. Não quer dizer que eu faço ainda, ou que eu vou fazer, mas pelo menos abri um pouco mais a minha mente. E o que eu acho interessante é que no final de tudo, o que a gente precisa é individualizar a nossa anestesia. Vejam esse paper publicado em 2017 no Anesthesia Analgesia, falando sobre anestesia para eletroconvulsoterapia. Olha que interessante, quando eles fazem uma revisão da anestesia para eletroconvulsoterapia, eles colocam Ketofol como uma alternativa, a mistura da ketamina com Propofol para fazer a anestesia desses pacientes para eletroconvulsoterapia. O que é algo muito legal, até mesmo isso mostrando na literatura. Então, voltando para o tema principal, Ketofol, Etomifem e Ketodex. Já vimos que o Ketofol ele é fármaco compatível, ele tem farmacoestabilidade e tem uma série de estudos na literatura, ainda alguns estudos divergentes, mas mostrando que reduz complicação para depressão respiratória, hipotensão e bradicardia, sem aumento de efeitos adversos. Lembrar que a maioria dos estudos são para sala de emergência, talvez careça um pouco de estudo para a nossa anestesia. O Etomifem. Gente, Etomifem é etomidato com fentanil. A gente faz isso todo dia, né? Então, apesar dele ser fármaco compatível no Polifix, no Y, eu não achei nada na literatura que use o termo Etomifem. Quando, pelo menos na minha busca no Medline, do termo Etomifem eu não achei nada. É o fentanil com etomidato, né? Então, vamos para o Ketodex, que é a parte final. Ketodex, então, é a mistura da ketamina com a dexmedetomidina. Ketamina é um antagonista NMDA, simpático mimético. A dexmedetomidina um alfa-2 agonista. Ou seja, duas medicações com diferentes mecanismos de ação. Primeira coisa que eu faço, esse é o meu método, tá? Então, eu acho que cada um tem o seu método aqui, mas esse é o meu método. Toda vez que eu vejo ali alguma coisa nova, eu quero aprender, eu antes vou no livro, vou dar uma lida nesse livro, e se eu não acho nada específico no livro, aí eu vou para a base de dados, vou lá para o Medline, geralmente. E a primeira coisa que eu fiz, eu digitei aqui em cima, ó, Ketodex. Tá? Quando eu digitei Ketodex, está aqui, abriram 4 artigos com o termo Ketodex. Desses 4 artigos com o termo Ketodex, 2 deles eram em crianças. Um deles, que é este aqui do meio, ele era sobre a redução da tosse causada pelo fentanil. E um desses artigos, que era este último aqui, é um estudo de ciência básica. Não quer dizer muita coisa. Aí eu fiquei um pouco ressabiado, eu falei, poxa, que pena, apenas 4 artigos em relação ao Ketodex. Bom, mas eu procurei como Ketodex, vou fazer uma nova busca no PubMed. Agora eu digitei ketamina e dexmedetomidina. Então o meu termo para fazer minha busca foi utilizando os 2 nomes completos. Nessa busca eu achei 34 artigos. Bom, muito bom, 34 artigos. Vamos dar uma olhada. A maioria desses artigos, novamente, crianças, quase a sua totalidade, ou animais. Está aqui, ó, primatas, está aqui leão, ou seja, para uso animal. O que é interessante, ok, já temos alguns estudos, mas agora a gente precisa entender um pouco mais, mas ainda não me satisfez essa busca do ketamina, ketamine e dexmedetomidine, né? Não me satisfez. Fiz uma terceira busca agora, mudando o mesh, mudando o termo, coloquei dexmedetomidina e ketamina, ou seja, eu inverti. E quando eu fiz essa inversão, abriram 50 artigos. E desses 50 artigos, temos lá, ó, todos crianças ou animais.
Tá aqui, ó, cachorro, leopardos, assim por diante. Então, existem alguns estudos, aparentemente, para crianças, tá? E aí eu até conversei um pouco, tive uma oportunidade de conversar com o Renato em Vitória. O Renato Lucas, ele estava dizendo que ele faz bastante criança. Então, assim, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho essa experiência, né? Então, acessem lá a página do Renato Lucas, ele tem uma série de vídeos que ele explica, que ele mostra em relação a isso, mas então eu não vou entrar nesse mérito. O que a gente tem? Ketamina e dexmedetomidina. Quando a gente olha a ketamina ela é um bom hipnótico, a ketamina tem efeito analgésico, que a gente sabe, a ketamina tem uma baixa latência, e a ketamina tem alguns efeitos indesejáveis, que eu não vou falar que é efeito adverso, porque ele é um efeito esperado. A ketamina ela é simpático-mimética. Se ela é simpático-mimética, ela causa taquicardia, causa hipertensão, ela causa salivação, agitação, alucinação. Então, esses são efeitos esperados da ketamina. E a dexmedetomidina? A dexmedetomidina, que é esse alfa-2 agonista, ele causa sedação, mas ele é um hipnótico fraco. Ele reduz a agitação, ele controla a salivação. E quando a gente olha o efeito, que algumas pessoas falam que é efeito colateral adverso, que eu também acho que não é, na verdade isso é um efeito esperado, quando a gente olha, na verdade a dexmedetomidina ela pode causar bradicardia, porque ela é alfa-2 agonista. Então, se a gente usa uma dose mais elevada, ou seja, a gente faz um pico plasmático elevado dessa droga, a gente perde a seletividade dos receptores alfa-2, que são pré-sinápticos. E se a gente perde a seletividade dos receptores alfa-2 e age também receptor alfa-1, que é pós-sináptico, o que acaba acontecendo é vasoconstrição periférica. Vasoconstrição periférica, você tem hipertensão. Então, você pode ter, no momento, uma hipertensão, causando reflexamente uma bradicardia. O efeito numa dose standard da dexmedetomidina causa a redução da pressão arterial e tem um maior tempo de latência. Então, se a gente for ver essas duas medicações, elas se contrabalançam. Enquanto a ketamina causa taquicardia, a dexmedetomidina causa bradicardia. Enquanto a ketamina pode causar hipertensão, a dexmedetomidina pode causar hipotensão. Enquanto a ketamina, por exemplo, ela aumenta a salivação, a dexmedetomidina diminui a salivação. Então, assim como o propofol, parece que elas se compensam. Muito bom, eu falei que eu não tenho a prática de fazer mistura, por isso que eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu faço as duas medicações de forma separada. E quando a gente vai fazer essas duas medicações de forma separada, vamos lá. A gente já tem revisão da Cochrane, né, que é nível 1 de evidência, que é revisão sistemática e meta-análise, sobre o efeito da ketamina na dor no pós-operatório. E o que ela mostra? Novamente, essa meta-análise, olha o prisma bem longe do 1, a favor da ketamina. A ketamina, ela reduz o consumo de opioide no pós-operatório, o que a gente discutiu lá no início, que é um dos nossos objetivos, que é bom. A ketamina, ela reduz a intensidade da dor no pós-operatório, o que também é bom para esse paciente, porque vai otimizar a recuperação desse paciente. E a ketamina, essa dor tanto ao repouso quanto ao movimento, isso aqui é dor ao movimento, vejam esse prisma, com quase 1000 pacientes, a ketamina reduz a dor ao movimento em 24 horas. E quando a gente fala de evento adverso, o prisma encosta no 1. Então a ketamina ela não aumenta esses efeitos, a utilização dessa medicação não aumenta os seus efeitos adversos. Ou seja, é uma excelente medicação para ser utilizada. E a ketamina tem na verdade não é uma tendência significativa, está bem próximo do 1, mas quando a gente olha o número aqui, a gente vê que ele não encosta no 1, ele reduz náusea e vômito no pós-operatório, o que também é muito bom, porque reduz complicações para os nossos pacientes. E agora a dexmedetomidina. A dexmedetomidina, da mesma forma, já existe revisão sistemática e meta-análise da Cochrane, mostrando que a dexmedetomidina tem uma excelente função no pós-operatório. Aqui, por exemplo, ela tem uma tendência, não foi significativo, mas teve uma tendência importante em reduzir o consumo de opioides no pós-operatório, que é um dos nossos objetivos. Portanto, ketamina e dexmedetomidina são excelentes medicações, existe literatura forte recomendando o seu uso,
mas que talvez careça ainda um pouco dessa literatura de misturar e utilizar na mesma mistura essa dupla. Muito bom, então vamos fazer um wrap-up, vamos fechar, né? Já até passei o tempo, eu falei que era 30 minutos e a gente já está aqui em quase 40 minutos. Bom, conclusão disso, que o princípio da anestesia multimodal ele é válido, né? E ele é importante. Hoje a anestesia multimodal ela está associada com as boas práticas. Existe uma série de literatura mostrando o benefício da anestesia multimodal, ou seja, utilizar diferentes medicações em dose um pouco menor. A questão é, quais medicações? Com qual dose? Em que mistura? Isso a literatura ainda não mostra. Então eu, por exemplo, faço anestesia opioide free ou poupadora de opioide em alguns casos, principalmente obeso. Um dia a gente vai discutir uma live aqui específica de como fazer opioide free nos obesos. Eu tenho a minha maneira de fazer, que eu aprendi com uma série de colegas, fui juntando o que eu fui aprendendo com essa série de colegas até ter um modelo que é o que eu faço. Tem vários outros colegas que são super proficientes, o Jorge Preto do Sul, por exemplo, entre vários outros colegas que fazem anestesia opioide free e que utilizam diferentes medicações com diferentes doses e que também têm o seu sucesso. Toda vez que a gente for associar a medicação, então se a gente for misturar a medicação, vamos pensar farmacocompatibilidade, farmacoestabilidade, interação medicamentosa dessas medicações, são questões importantes para não estarmos fazendo iatrogenia nos nossos pacientes, né? O ketofol, ele é fármaco compatível, ele é fármaco estável, tem interação medicamentosa, porque existe sinergia que deprime o sistema nervoso central, mas existem uma série de evidências na literatura, principalmente no pronto-socorro, que mostram benefícios, reduzindo o efeito colateral e aumentando, reduzindo efeitos colaterais nesse paciente, aumentando efeitos benéficos. Em relação ao etomidato e fentanil, o etomifem, ele é compatível no Polifix, quando injetado, mas não fala nada na mesma seringa. E etomidato e fentanil, a gente não tem literatura que fale sobre essa mistura especificamente, os benefícios do etomidato e os benefícios do fentanil. E o Ketodex, a ketamina e a dexmedetomidina? Ainda não se tem estudo de farmacocompatibilidade e farmacoestabilidade. Quer dizer que não são farmacocompatíveis ou fármacos estáveis? Não quer dizer isso. Quer dizer que não tem estudo ainda, a gente só precisa do estudo. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente ainda não sabe. E em relação à literatura, existem evidências fortes dessas medicações para uso em separado. Meta-análise e revisão sistemática da Cochrane, mostrando o benefício da ketamina e o benefício da dexmedetomidina. São excelentes medicações. Entretanto, a gente ainda carece da literatura de utilizar as duas em conjunto. Lembrar que opinião do especialista é um nível de evidência. Um nível de evidência fraco, mas é um nível de evidência, né? Então a conclusão seria que o mais importante, eu coloco isso, eu gosto sempre de chamar muita atenção disso, a gente precisa individualizar a nossa anestesia, cada paciente é um paciente, vamos individualizar a anestesia e vamos sempre individualizar essa anestesia baseado nas melhores evidências científicas que a gente tem publicado. Afinal de contas, na medicina evolui, a cada dia a gente descobre coisas novas, então a gente precisa sempre estar aí atualizado com o que é publicado para poder exercer essas boas práticas aos nossos pacientes, tá bom? Pessoal, esses slides estão disponíveis no Story, depois eu vou tentar disponibilizar esses slides novamente. Agradeço, eu vi que teve uma série de pessoas aí que acompanharam, agradeço mais uma vez a prestigiarem um tempinho aí da vida de vocês. Eu vou tentar fazer isso de uma forma rotineira, às quartas-feiras. Por favor, me enviem os feedbacks, o que vocês acharam, me enviem sugestões para melhoria. É uma coisa, novamente, totalmente informal, estou sentado aqui na minha casa e eu vou sempre disponibilizar a literatura e as referências, mas formem a opinião individual de cada uma de vocês, estudem lá no livro, estudem, peguem esses artigos, cheguem a conclusões de vocês, tenham divergências, questionem o que eu estou falando. Às vezes eu posso falar alguma coisa errada, às vezes eu posso ter tido uma interpretação de um estudo errado, né? Mas assim, vamos no final de tudo pegar lá o livro, que isso seja aí de um kick-off, que se sirva de um pontapé para animar os estudos, tá bom?
Gente, um grande abraço, uma boa noite para todo mundo, um excelente 2020, feliz 2020 e de muito estudo aí para todos nós, tá bom? Grande abraço.